Olá, quinto ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar o componente de matemática e a gente vai estar aprendendo, quinto ano, a transformar uma fração em um número decimal e um número decimal em uma fração. Para que a gente possa compreender melhor esse conteúdo, se apropriar legal dele, a gente vai relembrar um pouco aqui o que é fração. O que seria uma fração, professora Karina? Fração é você pegar um inteiro e dividir, fragmentar, fracionar em partes iguais. Para que eu possa te explicar de maneira bem prática, imagina que você ganhou da tia Karina uma barra de chocolate e levou para casa. Quando você chegou em casa, sua mãe viu que você tinha uma barra de chocolate, ela falou, você vai ter que dividir com seus irmãos. Mas você tem 5 irmãos. Então você vai ter que pegar essa barra de chocolate, você vai ter que fragmentar, você vai ter que fracionar, você vai ter que dividi-la em 6 partes exatamente iguais. Você não pode fazer isso com partes diferentes, porque senão ninguém vai querer pegar o pedaço menor, vai dar briga na sua casa. Então a fração, como eu coloquei no conceito aqui, é você pegar um inteiro e dividir em partes iguais. Não importa a quantidade de partes que você vai dividir, contanto que elas sejam iguais. Para não sair do conceito básico, eu coloquei uma pizza aqui. Essa pizza não foi fracionada, não foi dividida, ela está inteira. Então, essa pizza inteira, ela vai representar um inteiro. Se tivessem 2 pizzas inteiras, tia Karina, seriam 2 inteiros. Ok, quinto ano? Mas se eu pegar essa pizza e dividir no meio, eu vou pegar um inteiro dessa pizza e vou estar dividindo em 2 partes iguais. Vamos entender melhor? Eu peguei essa pizza aqui, ó, que eu comi na pizzaria. Essa pizza ela foi dividida e ela foi consumida. Para que eu possa representar essa pizza, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quinto ano, é ver em quantas partes ela foi dividida. Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. A quantidade de partes que o objeto foi dividido fica na parte de baixo da fração. Então eu vou colocar o 6 aqui. E agora eu vou olhar em quantas partes ela foi consumida. 1, 2, 3 partes. Ela foi consumida 3 partes. Então, a parte que foi consumida fica, ó, na parte de cima. Tia, o que é a parte de cima? O que é a parte de baixo? A parte de cima da fração é o numerador. Ela representa quantas partes aquele objeto foi consumido, foi pintado, foi representado, foi tirado, independente da representação que você estiver fazendo, que a professora colocar para você. A parte de baixo é o denominador. Ele representa em quantas partes o objeto foi dividido. Então, você pegou um objeto inteiro, dividiu, você vai contar quantas partes ele foi dividido. Fica no denominador. E depois você vai olhar em quantas partes foi pintada. Fica no numerador. Como que eu leio essa fração? 3 sexto. Eu não posso aprender a transformar a fração em número decimal em fração e depois colocar numa reta numérica, que é o nosso objetivo, sem entender a leitura da fração. Eu coloquei aqui algumas frações para a gente entender a leitura. Tia, eu sempre percebo que a fração começa com 2. Por que não começa com 1? Todo número inteiro, quinto ano, ele é sobre 1, tá? Por exemplo, o 3, tá meio feio aqui, né? Ele é sobre 1. Isso aqui, ó, fica invisível. Por quê? Porque 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3 dividido por 1. Toda fração é uma divisão. 3 dividido por 1 é 3, então eu não uso 3 sobre 1. A fração ela começa mesmo com o número 2. E como que ficaria a leitura dessa fração? 1 meio. E a de 1 sobre 3? 1 terço. 1 sobre 4? 1 quarto. 1 sobre 5? 1 quinto. 1 sobre 6? 1 sexto. 1 sobre 7, 1 sétimo. 1 sobre 8, 1 oitavo. 1 sobre 9, 1 nono. 1 sobre 10, tia, 1 décimo. 1 sobre 100, 1 centésimo. E 1 sobre 1000, 1 milésimo. Tia, tô sentindo falta dos números de 10 a 100 e de 100 a 1000. Onde estão esses números? Esses números, quinto ano, 11, 12, 13, 99, 101 até 999, a gente vai chamar de avos. Aqui tá um pouco ruim para escrever, mas lá na frente vai estar escrito bonitinho, tá? Então, os números que não forem 10, avos. Os números que não forem 10, 100 e 1000, a gente vai chamar de avos. Vamos entender melhor? Eu coloquei aqui 1 sobre 45. Como que eu faço a leitura dessa fração? 1, 45 avos. 1 sobre 32, 132 avos. 1.343, 1.343 avos.
Esse 1 eu coloquei 1 quinto ano, mas pode ser 5, pode ser 20, 32 avos, 3, 45 avos, não importa, tá? É só um exemplo, ok, quinto ano? Eu coloquei aqui dois números inteiros. A gente aprendeu que o número inteiro, ele é sobre 1, é como se tivesse invisível, a gente não usa, ok, quinto ano? E da mesma forma, todo número inteiro é vírgula zero. Todo número inteiro é vírgula zero. Esse 4 aqui é 4,0. Esse 53 é 53,0. E por que a gente não usa o zero, tia? Eu vou explicar agora. Porque 4,0 é a mesma coisa que 4. O zero não vai alterar o valor do número. 53,0 é a mesma coisa que 53. Por que eu estou explicando isso? Olha bem esse quadro de valor de lugar, ele está um pouco diferente. Nós aprendemos das unidades simples até as unidades de milhar, unidade de milhões e por aí vai. Mas esse quadro de valor de lugar, ele tem uma vírgula e tem uns números depois da vírgula, que são os famosos números decimais que a gente vai aprender agora, tá? Eu coloquei aqui 3 números inteiros, não tem número decimal ainda. Os números inteiros, que não tem vírgula, ele sempre fica da unidade das unidades simples para a esquerda, tá? Então, se eu for colocar esse 5 dentro desse quadro de valor de lugar, o 5 não vai ficar aqui. Ele vai ficar embaixo da unidade antes da vírgula, porque é 5,0. Então, a vírgula vai ficar depois do 5. Então, vai ficar o 5 aqui. E o 32? 2 unidades, 3 dezenas. E o 714? 4 unidades, 1 dezena e 7 centenas. Ok? Até aí tudo bem? Agora, eu já coloquei aqui, ó, 3 números com vírgulas, os famosos números decimais. Esses números já vão ficar do lado de cá do quadro de valor de lugar. Olha a vírgula aqui, ó. A vírgula tá bem aqui. Eu coloquei essa vírgula aqui, mas geralmente no quadro de valor de lugar não tem essa vírgula no meio. É só para vocês não confundirem, tá? Então, o que vem antes da vírgula são os números inteiros. Então, esse 0 aqui vai ser 0 unidades de unidade simples. E esse 3 vai ocupar a primeira casa do quadro de valor de lugar dos números decimais. Então, ele vai ficar assim, ó, 0,3. E 0,32? 0, que é o número inteiro, 32. Vai ocupar a primeira e a segunda casa dos números decimais, tá? E o 0,324? 0,324. Vai ocupar a primeira, a segunda e a terceira casa dos números decimais. Tia, mas o que seria essa primeira, segunda e terceira casa? É as unidades, dezenas e centenas dos números decimais? Não, é o décimo, centésimo e milésimo. Então, se eu for fazer a leitura desse número decimal aqui, eu não vou precisar ler 0 unidades ou 0 inteiros, porque 0 não altera o valor do número. Então, eu vou ler só a parte dos números decimais. Então, aqui eu tenho 3 décimos, porque ele parou aqui, ó, na casa do décimo. Como que eu vou representar 3 décimos em fração? Vai ficar assim, ó, 3 décimos. Tá vendo como é fácil? E esse aqui, 0,32, eu não vou ler a parte inteira, então vai ser 32 centésimos, porque o último número parou na casa decimal centésimo. E como que eu represento 32 centésimos na fração, quinto ano? 32 centésimos. E esse aqui, 0,324, vai ser 324 milésimo, porque ele parou na casa decimal do milésimo. 324 milésimo é a representação fracionária. Não é fácil, quinto ano? Eu coloquei aqui outros números decimais, só que esses números não têm a parte inteira 0. A parte inteira dele já tem número. Como que eu coloco ele no quadro de valor de lugar? A gente já aprendeu, né? O 2 vai ser aqui na unidade da parte inteira e o 4 vai ficar aqui na parte decimal, ok? Então, vamos colocar esses números aqui dentro desse quadro de valor de lugar. Ficou assim, ó, 2 inteiros, tá? E 4 décimos, 6 inteiros, 5 décimos, 9 centésimos, 7 inteiro, 1 décimo, 8 centésimo e 4 milésimos, 7,184, 6,59 e 2,4, ok? Agora a gente vai transformar esse número em fração. Como que eu faço? Primeira coisa, eu vou pegar o décimo, a parte decimal, e transformar em fração, porque o que vira fração, gente, é a parte decimal, tá? Então, essa parte decimal aqui, eu vou transformar em fração. Como que eu faço isso, tia? Simples. 4 décimos. Como que é a fração 4 décimos? 4 décimos. E esse 2 aqui, tia? É a parte inteira. Ele vai ficar aqui do lado da fração. Como que eu leio isso? 2 inteiros e 4 décimos. Ok? Vamos para o próximo. Eu vou transformar a primeira parte decimal em fração. 59 centésimos. Então, eu ponho aqui, ó, 59 centésimos. E o 6?
é a parte inteira. Então, vai ficar 6 inteiros e 59 centésimos. É assim que eu faço a leitura. E esse aqui, 7,184 centésimos. São 7 inteiros, 184 milésimos, desculpa, porque o 4 parou aqui no 1000. Então, fica assim, ó, 7 inteiros, 184 milésimos. Fácil demais, né, quinto ano? Eu coloquei aqui agora a fração para transformar em número decimal. Olha como é fácil, quinto ano, transformar uma fração em número decimal. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o numerador, que é 4. Eu vou observar aqui que é 4 décimos, então eu tenho um zero. Então eu vou pular uma casa decimal. Lembra que eu falei que a vírgula estava aqui? Então eu vou pular uma casa decimal. Ela vai sair daqui e ela vai vir para aqui. Então, pulei uma casa decimal. E agora, tio, o que eu faço? É vírgula 4? Não, eu tenho que acrescentar um zero. Então, 4 décimos é a mesma coisa que 0,4. Vamos ver, para a gente ver que é verdade mesmo? Vou colocar um quadro de valor aqui e vou colocar esse 0,4 dentro do quadro de valor. Vai ficar 0,4. Então, ó, 4 décimos. 4 décimos, 4 décimos. Não é fácil, quinto ano? Vamos pegar esse 43 centésimos. A gente pega o 43 e eu tô vendo aqui, ó, que ele tem 2 zeros. Então, eu vou pular 2 casas decimais. A vírgula tá aqui no 3. Eu vou pular ela para cá, uma. E eu vou pular ela para cá, 2. O que eu vou fazer? Vou acrescentar um zero aqui. Vou pegar esse 0,43 e colocar dentro do quadro de valor de lugar. Então, ficou 43 centésimos. 43 centésimos, 43 centésimos. Ficou fácil, né, quinto ano? Vamos pegar esse 432, do mesmo jeito. Quantas casas decimais tem aqui? Desculpa, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3 zeros. Então, eu vou pular 3 casas decimais. A vírgula tá aqui. Eu pulo uma, pulo 2, pulo 3. E eu vou e acrescento o zero aqui. Vou colocar esse número dentro do quadro de valor de lugar. Ficou 432 milésimo. 432 milésimos, 432 milésimos. Agora, tia, se o número for menor do que a quantidade de casas que eu tenho que pular, a gente vai aprender agora, ó. Coloco 2 aqui, quantas casas decimais eu tenho aqui, desculpa, quantos zeros eu tenho aqui? 1. Então, eu vou pular uma casa decimal e vou acrescentar o zero. Coloco 2 lá, 2 décimos, ok? E o 7, agora que são elas, ó, eu tenho 2 zeros, então eu tenho que pular 2 casas decimais. A vírgula tá aqui, eu vou pular uma. Como que eu vou pular outra, tia, se não tem mais número? Eu vou acrescentar com zero, vou pôr um zero, 2. Aqui, ó, 1, 2. E coloco um zero antes da vírgula, porque não pode ficar sem. Então, vai ficar assim, ó, 0,07. 7 centésimo. Tá vendo que eu nem li isso aqui? Porque o zero não muda o valor do número. 7 centésimo, 7 centésimo, 7 centésimo. Viu, quinto ano? E esse 9 aqui? Ó, esse 9 eu já vou ter que pular 3 casas decimais, porque eu tenho 3 zeros. Então, a vírgula tá aqui. 1, acrescento o zero, 2, acrescento o zero, 3 e ponho o zero no final. 1, 2, 3. Pulei 3 casas decimais. Coloco ele lá, 9 milésimos. 9 milésimos e 9 milésimos. Ficou fácil, né, quinto ano? Então, é isso, quinto ano. Se você não entendeu, volta a aula, assiste tudo de novo para você poder ter propriedade de resolver a atividade na folha que a tia Karina mandou, tá bom? Mas qualquer dúvida eu tô aqui para tirar e de 10h30 a gente tem a nossa aula ao vivo para fazer a correção, ok? Um abraço grande, fiquem todos com Deus e até daqui a pouco.